Bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos ajudá-lo a entender o artigo Yuan 2.0, a Large Language Model with Localized Filtering Based Attention. Resumo em português. Neste trabalho, é apresentado o conceito de Localized Filtering Based Attention, LFA, um método para incorporar conhecimento prévio sobre dependências locais da linguagem natural no mecanismo de attention. A partir desse método, foi desenvolvido e lançado o Yuan 2.0, um grande modelo de linguagem com parâmetros variando entre 2,1 bilhões e 102,6 bilhões. Um método de filtragem e geração de dados foi criado para construir conjuntos de dados de pré-treinamento e de ajuste fino de alta qualidade. Um método de treinamento distribuído, envolvendo paralelismo não uniforme de pipeline, paralelismo de dados e de otimizador, foi proposto para reduzir significativamente a necessidade de largura de banda da comunicação intranó e alcançou bom desempenho em treinamento distribuído em larga escala. Os modelos Yuan 2.0 demonstram capacidades impressionantes em geração de código, resolução de problemas matemáticos e conversação, superando modelos existentes. A versão mais recente do Yuan 2.0, incluindo pesos do modelo e código-fonte, está disponível no GitHub. Palavra-chave incluem atenção baseada em filtragem localizada, grande modelo de linguagem, treinamento distribuído e filtragem de dados. Modelos de inteligência artificial menores podem atingir ou superar modelos maiores em tarefas específicas, como ilustrado pelos exemplos do Wizard Coder e do Alpaca 7B, embora possam não ter a mesma capacidade de generalização. A qualidade dos dados mostrou-se crucial para o desempenho desses modelos menores. Este trabalho propõe um método para gerar dados de alta qualidade, aplicado tanto no pré-treinamento quanto no refinamento para melhorar o desempenho. As principais contribuições do trabalho incluem a atenção baseada em filtragem localizada, o método de filtragem e geração de dados de alta qualidade e um novo paradigma paralelo que reduz a necessidade de largura de banda de comunicação. Yuan 2.0 é uma evolução do Yuan 1.0, que possuía 245 bilhões de parâmetros e era potente na geração e compreensão da língua chinesa, apesar de desafios em lógica e raciocínio. Yuan 2.0 inclui uma nova arquitetura de atenção para melhor conectar tokens adjacentes, utilizando convoluções hierárquicas unidimensionais que apresentam desempenho superior ao método EMMA, utilizado nos modelos Mega. Resumo: 2.2 Conjunto de dados. A coleta de dados via web crawling é comum para criar corpos de pré-treinamento para LMs, modelos de linguagem de grande escala, mas o excesso de ruído nos conteúdos online torna o processo de limpeza de dados e a qualidade dos conjuntos de dados desafiadores. Recentemente surgiu uma tendência de gerar conjuntos de dados de alta qualidade a partir de poderosos LLMs, em vez de coletar da internet. Self-Instruct produz conjuntos de instruções a partir de um núcleo existente com um LLM pré-treinado para expandir os tópicos das instruções. CodeAlpaca cria um conjunto de dados de seguir instruções de código, conhecido como CodeAlpaca 20K. WizardLM propõe EvoInstruct para reescrever as instruções iniciais passo a passo para obter instruções complexas. Wizard Coder usa o EvoInstruct para expandir CodeAlpaca 20K e construir um conjunto de dados evoluído de aproximadamente 78K amostras. O FI1 alcançou 50,6% de precisão Pass-over-1 no Human-Eval, com um modelo de apenas 1.3B de parâmetros que foi treinado em livros didáticos e conjuntos de exercícios de Python sintetizados de alta qualidade. A maioria dos trabalhos constrói dados sintetizados de alta qualidade para ajustes finos, como o Code Llama, que usa o Llama 2 como modelo base, alcançando desempenho de ponta após ajustes finos em uma série de conjuntos de dados de código. No entanto, nosso trabalho constrói conjuntos de dados sintetizados de alta qualidade tanto para pré-treinamento quanto para ajustes finos. Para construir o conjunto de instruções para Yuan 2.0, nos inspiramos nos métodos Self-Instruct e EvoInstruct. Simplificamos a geração de dados ao descartar a identificação da tarefa de classificação e alterar o modelo de prompt para se concentrar em tarefas de geração de código. No EvoInstruct, envolvemos a evolução apenas no nível de profundidade, sem incorporá-la no nível de largura. 3. Método 3.1 Atenção baseada em filtragem localizada. A figura 1 mostra a arquitetura de Yuan 2.0 e atenção baseada em filtragem localizada, LFA.
A autoatenção aprende os pesos entre todos os pares na sequência de entrada inteira, sem assumir dependências prévias entre tokens de entrada. No entanto, em linguagem natural, as dependências locais entre tokens de entrada são geralmente mais fortes do que as sugeridas pelo modelo de autoatenção. Este trabalho apresenta o Localized Filtering Based Attention, um mecanismo que favorece dependências locais, introduzindo um viés indutivo no cálculo dos pesos de pares da autoatenção através de duas convoluções unidimensionais consecutivas. A figura 1 mostra a estrutura detalhada do LFA, que utiliza um kernel convolucional unidimensional de um lado só para evitar o vazamento de informações de tokens futuros. A figura 2 ilustra as convoluções no LFA, onde cada bloco estabelece relação com os dois tokens anteriores. No sistema Yuan 2.0, um módulo EIMS Norm é aplicado antes da incorporação de saída, que compartilha os mesmos parâmetros da incorporação de entrada. O SWIGLU atua como não linear na camada FFFW no Yuan 2.0. Estudos de ablação foram realizados na arquitetura do LFA, comparando a precisão de modelos com diferentes arquiteturas de atenção usando um conjunto de dados de código interno. Ao adicionar uma camada EMA, antes do cálculo das matrizes de consulta e chave na autoatenção, houve melhoria de 1,6% na perda de teste, mas um aumento de 29% no tempo de execução, o que se mostrou inviável para treinamento de modelos grandes. No caso do LFA, testaram-se kernels convolucionais unidimensionais de um lado só com diferentes tamanhos, sendo de tamanho 7 o que ofereceu melhor precisão. Aperfeiçoando o modelo básico, a melhoria na perda de teste foi de 3,3%, com um aumento de 15% nos parâmetros. Reduzindo o número de parâmetros para menor consumo de memória, kernels de tamanho 2 apresentaram precisão próxima ao tamanho 7. Adicionando o EMS Norm após as duas convoluções, houve mais melhoria na precisão. No final, o LFA no Yuan 2.0 combina duas convoluções com a EMS Norm e proporciona uma melhoria de 3,5% em comparação ao modelo básico. A tabela 1 relaciona as perdas de teste em diferentes arquiteturas de atenção, todas com o mesmo número de camadas e dimensões ocultas. A atenção com EMA refere-se a uma camada EMA inserida na atenção de maneira similar às convoluções no LFA. Os resultados mostram as diferenças em parâmetros, tempo por iteração e perda de teste para cada modelo. O conjunto de dados de pré-treinamento inclui uma mescla de livros, códigos e enciclopédias em chinês e inglês. Para criar um conjunto de dados eficaz e diversificado, iniciamos com os disponíveis publicamente e, em seguida, filtramos e removemos duplicatas para melhorar a qualidade. Para códigos, foi criado um conjunto de dados de instruções sintetizadas com 4 milhões de exemplos em chinês, visando cobrir o máximo de conceitos de programação. Foram coletadas 15 mil palavras de programação e ciência da computação do dicionário de entrada Sogou. A partir de duas palavras selecionadas aleatoriamente, é gerada uma tarefa de programação e uma solução correspondente em Python pelo GPT 3.5. Na categoria StarCoder, dados de códigos em diversas linguagens foram amostrados e processados a partir do conjunto de dados StarCoder de código aberto, com comentários traduzidos para o chinês usando um modelo de tradução de código aberto. Esses dados são filtrados por legibilidade, validade e precisão. Para matemática, dados foram filtrados do Corpus Common Crawl nos últimos 5 anos com um software MDCS e convertidos em formato LaTeX. Dados de instruções matemáticas são amostras de uma coleção de conjuntos de dados matemáticos de código aberto submetidos a rigorosos processos de filtragem, com especial atenção ao formato LaTeX. Os dados de Bike e livros, CN, foram coletados de conjuntos de dados de código aberto, incluindo livros sobre vários assuntos acadêmicos, processados ao remover livros de ficção, convertendo o formato dos livros em textos simples e eliminando conteúdos impróprios com um sistema de filtragem. O PILE, um conjunto de dados público para treinamento de grandes modelos de linguagem, também foi selecionado, com escolha de partes específicas para o conjunto de treinamento e remoção de elementos, como artigos e outros. Para trabalhos em Arxiv, as informações sobre autores, código LaTeX para importação de figuras e legendas, links para páginas da web e referências são removidas. Para a tradução, os pares de dados paralelos CNN são criados filtrando conjuntos de dados existentes, incluindo documentos da ONU, Wikipédia, legendas e livros.
Pares de frases com palavras ofensivas, em inglês ou chinês, são excluídos. Há também uma tabela que apresenta a porcentagem de diversos conjuntos de dados utilizados para pré-treinamento, como Python, Git Commit e JavaScript em inglês, bem como Bike e livros em chinês. No que diz respeito ao conjunto de dados para ajuste fino, foi construído um dataset focado em tarefas de código, matemática e conversação. Para o conjunto de dados de instruções de código, foram recolhidos datasets de instrução de código de fonte aberta e foram traduzidas as instruções de código em inglês para chinês com o GPT 3.5. Realizaram-se limpezas no conjunto de dados, como a remoção de exemplos que não são em Python, a substituição de códigos que não estavam originalmente em Python e a seleção da primeira amostra de código, que geralmente é a mais relevante para a instrução correspondente. Extraímos palavras-chave relacionadas à programação do CodeAlpaca 20K e aproximadamente 2.000 tarefas do LeetCode disponíveis publicamente. O número de palavras-chave extraídas de cada tarefa é limitado a 3 a 5. Geramos um novo conjunto de dados de código com base nas palavras-chave correspondentes usando o GP3.5. Em seguida, envolvemos auto-instrução, self-instruct e evolução da instrução, instruct, para expandir iterativamente os conjuntos de dados. A auto-instrução tende a gerar amostras semelhantes ou mais diversas que as originais, o que pode ser considerado uma expansão de diversidade de um conceito de programação. A evolução da instrução visa melhorar a complexidade das amostras dadas, o que pode ser visto como uma expansão da dificuldade de um conceito de programação. Primeiro, expandimos as amostras originais usando várias rodadas de auto-instrução. Depois, 2 rodadas de evolução da instrução são realizadas em cima disso. Formatamos rigorosamente os códigos gerados em nosso conjunto de dados, que consiste apenas no nome da função Python, anotação para a tarefa e códigos correspondentes. A anotação contém uma breve introdução da tarefa e o formato de entrada e saída. Além disso, 3 a 5 casos de teste unitário são gerados para cada tarefa. A estratégia de limpeza de dados é a seguinte: 1. Remover as amostras sem nome de função, anotação ou código. 2. Remover as amostras sem código compilável. 3. Remover as amostras com código que não passa em pelo menos um caso de teste unitário. Para as amostras nos itens 2 e 3, combinamos a amostra original, códigos e tipo de erro para formar uma nova instrução e regeneramos iterativamente o código em maior qualidade com GPT 3.5. Até que o código compilável passe em pelo menos um caso de teste unitário. 5. Remover amostras em certa proporção com código menor que 3 linhas, para reduzir a proporção de códigos muito simples no conjunto de dados. Conjunto de dados de instrução matemática. Para melhorar a precisão do modelo em operações matemáticas simples, como adição, subtração, multiplicação, divisão e operações mistas complexas, construímos um conjunto de dados que consiste puramente em questões aritméticas. O conjunto de dados compreende 247.000 amostras, contendo relações aritméticas, por exemplo, pegar o número oposto, etc., bem como relações aritméticas binárias, por exemplo, adição, subtração, multiplicação e divisão, etc. Além disso, inclui uma combinação dessas relações aritméticas. Para operações mistas complexas, o conjunto de dados prioriza cálculos passo a passo, em vez de fornecer diretamente o resultado final. Coletamos vários conjuntos de dados de código aberto, incluindo beta, apt, matemática, etc., e construímos um conjunto de dados matemáticos baseado na cadeia de pensamento, Chain of Thought, COT. Primeiramente, traduzimos as questões coletadas expressas em inglês para chinês com o modelo de tradução. Então, reorganizamos essas questões chinesas gerando processos detalhados de solução usando o modelo GP3.5 Turbo, já que os conjuntos de dados coletados incluem apenas perguntas e respostas finais que desviam do paradigma COT. Para confirmar a corretude do conjunto de dados sintetizado, extraímos as respostas do conjunto de dados sintetizado e as comparamos com a verdade fundamental, removendo as incorretas. Para equipar o modelo com a capacidade de passar em exames profissionais, construímos um conjunto de dados de exame profissional. O conjunto de dados Wanjuan 1.0, com 3,99 milhões de amostras, contém várias matérias do K12. Após filtrar e limpar esse conjunto de dados de código aberto, obtemos 2,19 milhões de amostras de alta qualidade que cobrem múltiplas disciplinas
e fornecem diferentes tipos de perguntas. As amostras originais no conjunto de dados Yuan 1.0 são reorganizadas para seguir o paradigma Coté, ou seja, as soluções são obtidas passo a passo. Removemos as questões reais do exame de entrada da universidade do conjunto de treinamento para prevenir vazamento de dados. A tabela 3 apresenta um conjunto de dados para afinar conversas em chats categorizados por porcentagem, incluindo diálogos de múltiplas interações, dados de utilidade, escritos práticos, poesia clássica chinesa, reconhecimento de palavra-chave, resumos, brainstorming, tradução, análise de sentimentos, redação de e-mails, classificação e geração de respostas com auxílio de busca, QA aberto, personalidade e questões inapropriadas. A tabela 4 fornece exemplos de instruções para RAG e hack relacionados a respostas de questões com base em artigos recuperados. O conjunto de dados de instruções de chat é composto conforme a tabela 3, separando a solicitação do usuário e a resposta esperada com CEP. O processamento inclui preparação de solicitações com GP3.5, limpeza de dados seguindo princípios de remoção de dados nocivos, ajuste do comprimento das respostas e revisão por rótulos de dados. Datasets especiais foram construídos para aprimorar habilidades de geração classificação com auxílio de recuperação de informações, RAC, o que consiste em responder perguntas com base em artigos recuperados. Para criar o dataset AD, um conjunto de dados de recuperação de alta qualidade é coletado, e para cada pergunta, um modelo de recuperação identifica os 5 artigos mais relevantes para formar pares de perguntas e artigos. Resumo em português: o método de treinamento distribuído para modelos grandes frequentemente envolve paralelismo de tensor, paralelismo de pipeline e paralelismo de dados. Método 1. O paralelismo de tensor requer múltiplas comunicações coletivas globais, como all-reduce, a cada propagação direta e reversa, aumentando a demanda de largura de banda entre os chips de IA, o que pode ser um gargalo no treinamento de modelos de linguagem grandes. Para modelos similares ao GPT-3 ou ELAMA, o modelo foi construído para calcular o tempo de consumo de uma iteração única, usando o método paralelo 3D com uma equação específica. Por outro lado, para o Yuan 2.0 com LFA, o consumo de tempo é calculado por uma equação diferente. As principais diferenças entre as equações 1 e 2 resultam do LFA. O Yuan 1.0, 245B, com arquitetura semelhante ao GPT-3, foi treinado em um cluster de GPU, 228 GPUs, com eficiência de computação de 45%. Os detalhes de cada parte da E1 estão listados na tabela 5. O tempo predito pela EQ1 é de 45.192 S por passo de tempo do treinamento do Yuan 1.0 e o tempo médio medido é de 46.020 S. Para alcançar o mesmo desempenho com o Yuan 2.0 1102B, a largura de banda bidirecional para paralelismo de tensor teria que ser de 745 GHz, muito acima da largura de banda teórica para paralelismo de pipeline ou de dados, que é de 31 GHz. Os detalhes estão no apêndice Tempos de execução do Yuan 1.0 do Simpsons 45B, segundo a predição da EQ. Tem o tempo de computação direta e reversa, T0, 36.666, 881,3%. Tempo de pipeline bubble, T1, 2.826,600. Tempo de comunicação de paralelismo de pipeline, T2, 2.643,5%. Tempo de comunicação de paralelismo de tensor 3,66%. Tempo de comunicação de paralelismo de dados with tensors 0,455%. Tempo total, TEM1, 45,92, 50%. Para reduzir as exigências de largura de banda de comunicação no treinamento de LLM, Large Language Models, e alcançar alto desempenho em conexões intra-inter de baixa largura de banda, propõe-se um método de treinamento distribuído que exclui o paralelismo de tensores e adota o treinamento de LLMs com paralelismo de pipeline, paralelismo de dados e paralelismo de otimizador, chamado de método 2. No paralelismo de pipeline, costuma-se aplicar a partição uniforme, que divide de forma igual as camadas do transformer em cada dispositivo de computação. Para ocultar a comunicação, é frequentemente necessário alocar mais memória no início do pipeline para armazenar variáveis temporárias, o que pode fazer com que a memória requerida ultrapasse o limite de memória da GPU. Por exemplo, em um modelo transformer de 24 camadas com hidden size 6544 dividido em 8 estágios de pipeline, seguindo o paralelismo tradicional,
As 24 camadas são divididas uniformemente e cada estágio do pipeline recebe 3 camadas. Com ativação de checkpoint, o primeiro estágio do pipeline armazena 24 ativações para retropropagação, enquanto o último estágio armazena apenas 3. O consumo máximo de memória é de cerca de 78 GB, muito próximo ao limite de memória da GPU. Se o número de camadas aumentar, mais estágios de pipeline serão necessários, exigindo mais dispositivos de computação e levando a menor desempenho. Para resolver esse problema, o trabalho propõe um método de paralelismo de pipeline não uniforme, dividindo as camadas de forma desigual para quebrar o gargalo de memória. Assim, é possível dividir o transformer de 24 camadas em 8 estágios de pipeline, com 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2 camadas, reduzindo o uso de memória do primeiro estágio para 56 GB, uma economia de cerca de 28,2% em relação ao paralelismo original do pipeline. Para reduzir ainda mais o consumo de memória, propõe-se um método de cálculo de entropia cruzada por blocos que reduz o pico de consumo de memória dos cálculos de entropia cruzada com um grande vocabulário no último estágio do pipeline. Neste método, o cálculo da perda é feito individualmente para cada bloco e depois concatenado. Esse método possibilita atender às necessidades de memória do último estágio do pipeline sem cálculo ou comunicação adicionais. O tempo de consumo para o cálculo da entropia cruzada por blocos é calculado pela equação 3. Para o Yuan 2.0 com LFA, o consumo de tempo é calculado conforme a equação, com diferentes componentes marcados como S0, S1, S2, S3 e S4. O Yuan 2.0 é treinado com um método de treino distribuído chamado Método 2, e seu desempenho é avaliado em um cluster de GPUs. As previsões feitas pela equação se aproximam das medições reais com um erro de 3,2%. A tabela 6 mostra o consumo de tempo previsto do Yuan 2.0, variando a largura de banda P2P do chip de IA com uma interconexão entre nós de 200 Gbps. Os hiperparâmetros envolvidos no cálculo estão no apêndice C. Os resultados demonstram que, considerando toda a largura de banda P2P, o desempenho do método 2 é melhor do que o método 1. O desempenho do método 1 cai 84,7% quando a largura de banda P2P vai de 400 GHz para 100 GB/s. Enquanto para o método 2, o desempenho se mantém quase o mesmo, caindo apenas 0,4%. No ajuste fino supervisionado, SFT, os modelos Yuan 2.0 são ajustados após a fase de pré-treino. Os microlotes durante o SFT contêm múltiplas amostras concatenadas que são truncadas para corresponder ao comprimento máximo de sequência de entrada. Durante o SFT, o modelo calcula a perda apenas para a resposta após o token SEP. O ajuste fino do Yuan 2.0 é realizado por 4 épocas, com os hiperparâmetros mostrados na tabela 7. Quanto ao tokenizer, um tokenizer chinês e um tokenizer para uma área específica são treinados usando o Sentence Piece Unigram em um corpus chinês e um corpus de área específica, respectivamente. O corpus chinês de 1,6 TB é composto por fontes diversas, incluindo e-books e dados da web. Um enfoque paralelo é adotado para treinar o tokenizer, dividindo o corpus completo em 135 arquivos, onde cada arquivo é utilizado para treinar um tokenizer com um vocabulário de 30.000 palavras. Estes 135 tokenizers são combinados para obter o tokenizer chinês final, usando uma média ponderada das pontuações de probabilidade de cada token. Os tokens são estabelecidos com pesos baseados no tamanho do arquivo de dados utilizado para treinar o tokenizador. Após a fusão de todos os tokenizadores, removem-se tokens que contenham dígitos, letras, sinais especiais fora do repertório do teclado e tokens que ultrapassem 7 caracteres chineses. Os tokens restantes são organizados por pontuação de probabilidade, mantendo-se os 50.000 mais prováveis. Para evitar um cenário de vocabulário insuficiente, durante a codificação, 9.000 caracteres chineses individuais e 30.000 palavras chinesas incomuns foram adicionados ao vocabulário, resultando em um tokenizador chinês unificado com um tamanho de vocabulário de 73.417. Depois, este tokenizador é combinado com o tokenizador treinado Arxiv, o tokenizador StarCoders e o tokenizador Llama, resultando no tokenizador Yuan 2.0, com um tamanho de vocabulário de 134.953. Resultados e análises são apresentados detalhadamente na tabela 8 para diferentes tamanhos do Yuan 2.0.
O Yuan 2.0-102B foi treinado em um cluster de GPUs com a perda configurada pelo método Fill in the Middle, com uma taxa de fim de 0,5. A curva de perda é mostrada na figura 4. A capacidade de geração de código do Yuan 2.0 é avaliada com o benchmark Human Eval. Uma estratégia de decodificação gulosa é usada para tarefas de geração de código zero-shot. Os resultados, incluindo comparações com outros modelos, são detalhados na tabela 9. Durante a avaliação do Human Eval, o GPT-4 é utilizado para traduzir anotações em inglês para chinês e reformatar as questões em formatos de perguntas e respostas mais gerais, com exemplos detalhados na tabela 10.